Olá, tudo bem? Estamos aqui na 7 Expo. Tenho o prazer aqui de receber no Convergindo Ideias meu grande amigo Roberto Franco, um monstro aqui no mercado de mídia e entretenimento. Nos conhecemos aí há mais de 25 anos e certamente nós teremos muitas histórias legais aqui para gente conversar. Roberto aí tem uma carreira enorme, passou por uma série de emissoras de televisões, com uma liderança muito ativa, com uma veia de tecnologia muito grande. Trabalhou durante muito tempo aí com a SET, definindo o padrão de televisão digital. Tivemos o prazer de estar junto no Japão, bem pertinho ali da definição do ISDBT. Roberto, bem-vindo, por favor. Gostaria aí de bater um papo com você aí e a gente entender, né, nessa fusão de eras, né? Você saiu ali de uma época de uma televisão muito no começo, etc. Hoje nós chegamos aqui no mundo de inteligência artificial, 5G, 6G. Fala um pouco para mim como que você vê essas misturas de geração que nós passamos aqui e você, com maestria aí, tem, né, feito projetos excelentes, tendo um posicionamento muito bacana. Obrigado pelo convite, Danilo. Obrigado a todos que estão acompanhando aqui o bate-papo. Primeiro, uma observação só. Eu espero que o monstro que você falou não seja relativo à aparência física. Mas... prazer estar aqui contigo. Vocês fazem parte dessa história toda. E eu venho dizendo há algum tempo, e sempre que eu participo do evento aqui da SET, a gente fala sobre isso. Está na hora do back to the basics. A gente fazia algo no passado que nasceu de uma arte de fazer, de um conhecimento de como fazer, de um propósito de fazer, né? Do porquê fazer, do que fazer. Com a Revolução Industrial, com a tecnologia, a gente viveu a era do know-how, de como fazer. E a era do know-how, ela sempre vinculou algo a uma forma de fazer. Um meio de fazer, um dispositivo de consumir. Então, se eu queria ver audiovisual, eu tinha o meio que eu consumia, o dispositivo que eu consumia. Ou seja, a tecnologia era habilitadora, por outro lado, era limitadora. A tecnologia definia as fronteiras de um serviço, de um meio, de outro. Hoje, as tecnologias, elas estão, todas elas, transbordando os usos que elas tinham no passado, permitindo usos nem pensados, nem imaginados. Então, hoje, o conteúdo, o nosso papel, é muito mais fluido. O consumidor ele quer ter acesso àquele conteúdo, da forma que ele quer, no momento que ele quer. Ele quer ver no mesmo momento que todo mundo, ele quer ver no momento individual, ele quer um conteúdo diferente, uma edição diferente. Então, quer dizer, essa pluralidade de capacidade de oferta e de falta de limites da tecnologia vai nos obrigar a olhar de novo o seguinte: por que alguém consome o meu produto? Por que eu devo ofertar o meu produto? O porquê real. É para se divertir? É para se informar? Depois pensar o seguinte: o que é que eu devo oferecer para ele para atender esse problema, essa dor, essa necessidade? E por fim, você pensar como. Porque o como você sempre vai ter. O como existe agora, TV digital, TV por internet, OTT, FAST. Você tem uma enorme opção e que você tem que explorar todas. Então, a mensagem que eu dou é essa: o mundo está mais fluido, a gente está mais fluido, a gente tem que voltar a pensar em que realmente eu estou atendendo o cliente. Dentre você teve aí uma passagem de mais de 2 décadas, né, no SBT, né, e seu chefe, como ninguém, conhecia o mercado dele, né, ele sabia para quem que ele estava, né, falando do Silvio Santos aqui, né, ele sabia quem era o público dele, ele conhecia como ninguém, então ele sabia o que ele tinha que fazer. Até na questão de comercialização, né? Quais eram os produtos para vender. Hoje, né, a gente está sofrendo uma questão que está impulsionando a TV 3.0, que é justamente a TV aberta conseguir conhecer mais o seu público. Como? Através, obviamente, de tecnologia, coisa que antes era feita com feeling, né? Que é o que você falou. Você acha que, tendo essas informações, nós vamos ser possível de novo a gente conhecer o público exatamente que a gente está falando? Ou esse movimento pode funcionar, mas com limitações? Como é que você vê isso? Olha, eu acho que não tem mais jeito de fazer nada sem dados, sem o conhecimento.
Porém, muitas vezes se busca conhecimento de uma forma racional, de uma forma em que você quer entender o foco do consumidor. E aí, quando você citou o Silvio, eu acho que é um bom exemplo, porque o Silvio não tinha o foco no consumidor, ele tinha o foco do consumidor. Ele, ele, a forma dele consumir audiovisual era semelhante ao do público dele. Silvio teve a grandeza de sair de uma criança camelô para um dono de um sistema de televisão imenso, sem perder a pureza e a simplicidade que ele tinha quando vivia e consumia. Então, ele não se tornou elite, ele não se tornou intelectualizado. Não, ele continuou um cara especialista em televisão, mas com os olhos de quem consome. Se a gente construir essa empatia dos sistemas que a gente tem de dados, se a gente conseguir construir esse entendimento, não do comportamento simplesmente, mas do porquê as pessoas consomem, o que é que satisfaz elas, a gente vai poder aumentar muito mais a nossa oferta. Então, é uma das coisas que a gente discute, falei aqui no painel que eu fiz, em que nós precisamos desenvolver uma empatia com esse novo ser e esses novos seres que estão surgindo de inteligência artificial, para saber fazer as perguntas, para quando você olhar um dado, saber o que você quer ver. A gente coleta dado, mas porque o dado que eu estou coletando vai levar aqui, o que é que eu quero realmente ver. A gente tem que aumentar nossas capacidades humanas. Foi muito interessante isso que você falou da inteligência artificial, né? Porque você tem uma parte, a captação desses dados para você entender o seu consumidor com quem você está falando, e obviamente você tem o processamento desses dados aí com a inteligência artificial para atingir o seu público-alvo, né? Voltando aqui fazer uma correlação com a inteligência natural, né? Que é de quem conhece o seu mercado e você vai direto, né? Atende no ponto o seu consumidor. Você entende que com a inteligência artificial isso aí a gente vai poder ter um controle melhor e realmente poder conhecer melhor o nosso objetivo, o nosso consumidor? Olha, eu vejo que a inteligência artificial, no momento que está, ela tem um papel de assessora, ela tem um papel de auxiliar, ela tem o papel de nos ajudar em algumas tarefas que seriam massivas para a gente fazer. Mas ela não tem o que o ser humano tem, sentir, né? A questão do sentir, da questão do viver. A máquina não sente dor, a máquina não sente pesar, a máquina não sente alegria. Ela pode, inclusive, ver comportamentos. E é o que eu chamo a atenção. Às vezes a gente fica coletando dados para ver comportamentos, mas a gente deixa de significar esses dados com os porquês, com a real emoção, com o real sentimento. Se o ser humano desenvolver mais essas características de observação, de entendimento do próprio ser humano, ele pode ajudar muito no treinamento da máquina. Mas se a gente treinar a máquina buscando analisar padrões repetitivos que a gente já analisa, ela vai aumentar o volume e a velocidade de fazer isso. Mas ela não vai trazer uma interpretação nova do que aquilo significa. Podemos dizer, então, que o híbrido talvez seja a forma correta da gente utilizar, ou seja, pegar os dados, utilizar a inteligência artificial e preparar o ser humano para poder ainda tomar todas as decisões, fazer as pautas, fazer os roteiros e etc. Olha, eu não sou tão rigoroso com isso, mas o que eu chamo a atenção é o seguinte: você tem um caminho, que inclusive os pessimistas dizem que é o que vai acontecer, que é da distopia, da substituição. A máquina, a inteligência artificial, substitui o homem. Você tem o outro dos otimistas, que imagina uma máquina servindo ao homem. Eu acredito o seguinte: a gente está prestes a criar uma nova espécie. Uma nova espécie que, assim, o ser humano nunca conviveu com outra espécie do mesmo gênero homo. Ele conviveu lá 30 mil anos atrás, mas há muito tempo a gente é sozinho, e a gente se entende topo da cadeia, e todas as outras espécies são subordinadas. Nós estamos falando em que a gente pode criar um ser semelhante ou até superior a gente. E aí qual é o caminho que eu acho ideal, Danilo? É justamente esse, da coevolução, de crescer junto, usar as características de uma inteligência artificial, de uma máquina, de uma capacidade de uma inteligência racional muito maior do que o homem, e o homem cada vez mais ser homem, nas características humanas, né? Em termos de desenvolver essa parte de traduzir impulsos, traduzir estímulos em sentimentos, em emoções, em histórias. Eu não vejo que
o homem deva ceder espaço à nova espécie. Mas ele tem que aprender a conviver e ter essa empatia com a própria máquina. A gente brinca quando você bota um prompt na inteligência artificial e vem errado, você diz, putz, não entendeu. Não, você não especificou exatamente a pergunta. Você que não soube fazer a pergunta. A gente passou aí século pensando em como, século pensando em soluções. A gente desaprendeu a fazer perguntas. E aí eu digo, se a inteligência artificial tem todas as respostas, o valor da resposta caiu. O grande valor vai estar em saber perguntar. Evolução. Evolução. E aí você tem que ter vocabulário, você tem que ter história, você tem que ter repertório, para poder dizer exatamente o que você quer e com atenção. Essa empatia que a gente não tem com o ser humano, porque a gente passa a mensagem de qualquer jeito e o ser humano é tão flexível que ele adapta. Então você fala achando que a pessoa entendeu e nem se preocupe. A gente mantém um diálogo e vai construindo se entendendo. Com a máquina ainda não é assim. Pode um dia ser, mas ainda não é. E aí essa prestar atenção em como a máquina interpreta, como a máquina reage aos prompts, e como perguntar, é o ideal. E assim, como caminhar ela para uma nova civilização, compostas por seres artificiais, né, criada por seres naturais e até híbridos, para conviver de uma maneira profícua e não uma maneira conflituosa. Então é um desafio muito grande que a gente vai enfrentar e a história é construída passo a passo. Então eu tenho essa vontade de que a gente consiga coevoluir, mas dentro da nossa área, a gente tem que saber o seguinte, o que é que emociona nos conteúdos? Quais são as histórias que emocionam e por que emocionam? Quais são as histórias que nos encantam? Quais são as informações que realmente são úteis e agregam valor à nossa vida? Essa questão é muito humana e a gente tem que voltar a fazer isso. A inteligência artificial vai multiplicar a possibilidade de produção de conteúdo por centenas, milhares de vezes. Mas nós vamos produzir mais arte? Nós vamos produzir mais histórias ou vamos produzir mais lixo? Agora, mesmo que seja lixo, se 1% desse lixo for coisa boa, ainda assim você está produzindo 10, 20 vezes mais do que Hollywood produz hoje. Então, é um paradigma e para a gente vai precisar se reinventar. Né? A tecnologia teve a disrupção e agora a gente tem que fazer uma disrupção do ser humano em termos de comportamento e maneira de pensar. Agora há pouco a gente estava conversando aqui também, né, da mudança, né, no mercado, principalmente na questão de quem produz conteúdo, né? Antes era uma coisa bem limitada, né, cinema, televisão, depois você teve aí um crescimento com produções próprias, etc. E hoje todo mundo está criando conteúdo, né? Hoje você pega as corporações montando estúdio, né? Eles estão tratando melhor essa questão de você gerar conteúdo em vídeo para utilizar melhor a comunicação interna e a comunicação com o mercado, né? Você acha que isso é uma tendência que não tem volta? Não é uma tendência, já é fato. E repete o que aconteceu no passado com várias outras tecnologias, que eram limitadas a alguns, depois se difunde, e tem os vai e vem, né? Todas as pessoas produziam o próprio alimento. Depois, no segundo momento, elas começaram a trocar alimento por outros tipos de produção. Né? É da mesma forma, quer dizer, você tem ciclos e você tem os porquês que você consome. Dependendo do porquê eu estou consumindo o conteúdo gerado por mim mesmo ou por alguém pode me satisfazer. Mas, em outro momento, pode não satisfazer. Então, assim, o que a gente está ampliando é o número de escolhas. As escolhas tendem a ser, as ofertas tendem a ser infinitas. E aí vai ter um ajuste também no mundo real, né? Porque sempre que a gente vê assim, uma abundância e uma oferta infinita, chega um momento que a economia, né, aquele limitador bolso, começa a trazer isso também para dentro de um universo um pouco mais limitado. Veja o que aconteceu agora e o que acontece com a disrupção. No momento que surgiu a distribuição digital, os OTTs e tal, a cada dia surgem milhares de empresas que fazem fat channel, fazem OTT, fazem tudo isso. E vai aumentando. Só que aí o mundo real começa a trazer para a realidade. E aí começa a haver fusão, bundle, aquisições, porque é impossível viver com oferta tão dispersa no mundo real. Nós vamos ver essas oscilações, nós não sabemos quem são os players vencedores, não sabemos se vai ser 5, se vão ser 10, se vai ser 1, mas a realidade é essa. Da mesma forma, produzir meu próprio conteúdo empresarial é o caminho atual. Mas ele vai permanecer sendo a melhor opção de fazer, e mais barata de fazer, mais eficiente de fazer? Talvez não.
vão chegar pessoas com modelos, com formas, com conhecimento, que vão fazer isso muito melhor, com preço justo. No segundo momento, isso vai ser tão difundido que eu vou voltar e dizer o seguinte: poxa, eu posso fazer isso, eu já aprendi a fazer. Mas aí é um processo criativo e inovador que vai fazer esses impulsos e mudanças de rota. Mas, sem dúvida, cada dia mais vai haver pessoas produzindo conteúdo, cada dia mais vai ter empresas produzindo o próprio conteúdo, e é aquela história, todo mundo tem um conteúdo para passar, todo mundo é capaz de falar e conversar. A gente está começando a poder falar nesse espaço público gigantesco, mas sempre haverá diferenças em relevância, diferenças em abrangência que o conteúdo tem. Maravilha. Bom, para a gente caminhar para o final aqui, nós estamos na SET Expo, né, 2024, um momento de muitas mudanças de tecnologia. Então, eu gostaria de uma análise aqui do engenheiro Roberto Franco, né, que conhece muito desse mercado, como é que você vê aqui esse evento e este momento, e também como que você vê os próximos passos de carreira. Ok. Olha, Danilo, se a gente olhar o presente até um passado recente, a cada ano que a gente participa de um evento como esse, a gente vê que aquele futuro está chegando. Que parte desse futuro sonhado está sendo concretizado, está disponível, está real. Então, quando a gente circula aqui na Feira da SET, quando a gente ouve as palestras, a gente vê o seguinte: muitas coisas que eram sonho, muitas coisas que eram teoria, estão na prática. A gente vê também que a gente é incapaz de usar tudo que é possível fazer. E não adianta também querer fazer tudo, que você não vai fazer bem. Então, eu acho que, mais uma vez, está no momento das pessoas entenderem seus propósitos, entenderem suas vocações, entenderem seu cliente e buscar ser bom em alguma coisa passo a passo. Olhar tudo que está disponível e escolher os melhores caminhos para construir aquilo que você quer, né? O foco, a estratégia, não é simplesmente pensar em o que você pode fazer. É mais você pensar o que não fazer e focar naquilo que interessa. Então, essa compreensão de como realmente o consumidor percebe o valor de sua oferta e como você realmente pode preencher essa demanda do consumidor é a arte. Agora, o que é que essa feira nos traz? As possibilidades são infinitas. Você tem muito mais tecnologia e serviços do que você, de fato, necessita para fazer um bom trabalho. Então, é mudar esse ponto de crítica e ver o seguinte: olha, hoje a tecnologia não é o limite. Essa é a grande mensagem. E, por outro lado, uma feira como essa, um evento como esse de congresso, ele é mais do que nunca valioso, porque é aqui que você troca ideias, que você amplia seu horizonte, que você muda suas certezas, que você convence outro das suas certezas. Então, aqui é um ambiente divergente, mas harmonioso. Então, quer dizer, eu valorizo muito esse evento, porque ele permite esse network, ele permite esse encontro, ele permite papos como esse, que nos fazem pensar, poxa, mas o que eu estou falando realmente é por aí, e vão mudando. E eu acho que é muito importante isso. As pessoas no mundo, no estágio que está, elas têm que participar da construção desse novo mundo. Você não pode ser passageiro, né? Você não pode ser apenas um passageiro. Então, muito legal, parabéns à Convergent por estar aqui, por estar com esse stand tão bacana, trazendo aqui, mostrando às pessoas acesso a tecnologias que estão aqui. A pessoa pode usar, pode experimentar, pode ver. Isso é muito importante para o Brasil, né? Senão a gente vai ficar muito para trás. Então, obrigado e parabéns por terem tomado a iniciativa. Aqui a gente poderia ficar, como já ficamos aí muitas horas conversando, mas nós vamos ficar por aqui. Vou agradecer novamente, Roberto, por participar e estamos juntos aí. Vamos em frente.